Bem-vindos a mais uma live da TV Conexão Comércio, do Sindicato do Comércio de Juiz de Fora. Bom, toda quinta tem lives por aqui com convidados especiais para discutir temas atuais de interesse dos empresários de Juiz de Fora. Hoje eu vou conversar com o Marcos Casarim, presidente da CDL de Juiz de Fora, o Emerson Belotti, presidente do Sindicomércio de Juiz de Fora, e o Guilherme Moreira Duarte, que é vice-presidente da Associação Comercial de Juiz de Fora. Eu sou Renata Lana e antes de iniciar esse bate-papo, eu quero te convidar para curtir a página do Sindicomércio no Facebook e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveita e já dá um like aí no nosso vídeo. Bom, essa semana, o Ministério da Economia divulgou o número de pessoas que perderam seus empregos no mês de maio. Foram 1.627. O saldo é o resultado da diferença entre os 3.330 desligamentos e as 1.703 admissões feitas no período. Um outro dado que chama atenção é que a cidade contabiliza a redução de 6.022 postos de trabalho nos 5 primeiros meses deste ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. E esse é um dos temas que nós vamos abordar na live de hoje. Bom, Marcos Casarim, Emerson Belotti, Guilherme Moreira, sejam bem-vindos à live. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço mais uma vez o convite do nosso companheiro, sempre lutando pelo interesse da classe empresarial, Emerson. Muito obrigado mais uma vez. Guilherme? Boa tarde, Renata. Boa tarde, meu amigo Marcos Casarim. Boa tarde, presidente do Sindicomércio, Emerson Belotti. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, né, na TV Conexão do Sindicomércio, tratando de temas tão importantes e num momento tão difícil, né, da vida da nossa cidade, da vida do nosso país. Para mim é um prazer poder estar aqui representando a nossa centenária Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora. Bom, gente, boa tarde, Renata, Casarim, Guilherme. Eu acho que é uma excelente oportunidade hoje, né, porque as 3 entidades representativas do comércio hoje estão aqui, justamente para nós debatermos, né, essa situação da pandemia e do comércio de nossa cidade. Bom, Guilherme, nós vamos começar com você, porém, ao final da sua opinião, tanto o Casarim quanto o Emerson podem se pronunciar sobre o mesmo assunto. Bom, a queda na empregabilidade, ela é justificada como resultado na crise econômica provocada pela pandemia, né, da Covid-19. Na sua opinião, Guilherme, o empresário fez tudo o que podia para evitar essa situação? E qual a realidade do comércio de Juiz de Fora hoje? Então, Renata, essa situação que Juiz de Fora vem vivendo, os empresários da nossa cidade, com esse índice de desempregados já, né, que você citou aí, desde de janeiro, né, até agora junho, esse primeiro semestre da nossa cidade não tem sido de notícias muito boas, e nós, das entidades de classe, nós temos feito a nossa parte, né? Nós temos tentado, junto ao poder público, fazer uma infinidade de sugestões para que a gente tenha condições de minimizar esse problema. A gente sabe que essa pandemia, né, isso não é uma particularidade de Juiz de Fora, nem do Brasil, é do mundo, mas a gente tem visto que algumas cidades têm conseguido encontrar, né, melhor o caminho do meio, que é o caminho que nós sempre defendemos, que as entidades de classe sempre buscou, que é a preservação de vidas e a preservação, né, das atividades econômicas e dos postos de trabalho. Então, na nossa cidade, nós estamos há 104 dias, né, de atividades fechadas, somente com serviços essenciais, e isso para nós, das entidades de classe, tem sido uma luta. Nós somos contra essa política adotada pela prefeitura. A gente entende que existem soluções, existem outros caminhos, e
O nosso temor é de que a coisa possa se agravar ainda mais, Juiz de Fora perdendo capital de empreendimentos, capital de investimentos e perdendo também postos de trabalho, gerando um problema social sem precedentes na história da nossa cidade. Exatamente, Guilherme. A gente vai falar sobre muitas coisas que você mencionou aí, mas agora eu quero a opinião do Marcos Casarim sobre essa pergunta. Eu vou alongar o que o Guilherme já disse e fazer mais um momento de reflexão. Nós já estamos há 104 dias parados, só funcionando com o essencial. Eu duvido que tenha uma cidade no Brasil que esteja parado como Juiz de Fora está, sem abertura de nada. E com mais um agravante, com Minas consciente, com o protocolo que está aí, nós ficaremos mais 3 meses fechados. É a realidade, não adianta esconder os fatos, porque é simples, são 4 ondas, a branca, a amarela, vermelha e a roxa. Cada uma são 21 dias para ultrapassar. Se der tudo certo, só aí são 84 dias. Então, mais 3 meses. Vamos imaginar qual é a empresa que fica 6 meses fechada, tendo seu custo, tendo que cumprir com aluguel, contadores, todos os tipos de despesas, e depois volta ao normal. É humanamente impossível. O que me deixa mais chateado, que poderia ter sido feito o quê? Com um caso em Juiz de Fora. Eu disse a palavra nos dias, fechamos atabalhoadamente, sem nenhum planejamento. Isso não é coisa que faça com a cidade. Poderíamos ter pensado, poderia ter planejado melhor. Eu tenho certeza que agora nós teríamos gordura para queimar. Isso é a realidade. Nós vamos competir com a região mais pobre do estado de Minas, e que é o Vale de Jequitinhonha. E Juiz de Fora, nós não merecemos o que vamos passar pela frente no nosso lado social. Casarim, só interrompendo daqui a pouquinho, entra a opinião do Emerson. A última pergunta, inclusive, eu vou falar sobre, vou ler um trecho da entrevista do secretário de Estado de Saúde, o Carlos Eduardo, que na fala dele, ele comprova que o que você falou, não vai, daqui 3 meses ainda vamos estar nessas, no vai e vem, ou seja, nem tão cedo o comércio vai reabrir se continuar seguindo o Minas Consciente, mas aí depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Emerson. Olha, o que Guilherme e o Marcos Casarim colocaram, né, eu vou só complementar que o grande problema nosso, né, é que nós temos uma situação à frente que não só nos preocupa, né, porque a gente está analisando sempre cada dia, em vez de, quer dizer, você analisa hoje o que vai acontecer amanhã, e a gente tem que prever o que vai acontecer no amanhã, né? Nós já fizemos uma série de reuniões iniciais com o prefeito, com os secretários, o Casarim participou, né? Mas, infelizmente, as coisas não andaram da maneira que nós gostaríamos, né? Como disseram aí, Juiz de Fora tem uma necessidade, hoje não te deram nem a oportunidade, né, dos lojistas poderem ser os fiscais da prefeitura, né, para que as pessoas pudessem andar só com máscara, entrar na empresa só com máscara, você ter condições cada vez mais de segurança. Então, a gente fica, assim, perplexo, porque depois que nós entramos no Minas Consciente, concordo que a prever que tudo que vai acontecer aí, nós vamos entrar num colapso do comércio muito grande, né? Nós já tivemos tantas formas de desemprego aí, e isso só tende a aumentar, né? Uma live passada eu comentei que a FEComércio, que é a nossa mantenedora do Sindicomércio, são 600 mil empresas em Minas Gerais, né? E seguramente até o final do ano, se continuarmos na onda verde, toda Minas Gerais praticamente está,
nós vamos ter 180 mil empresas fechadas. Então, 30% desse efetivo. Então, isso tudo é muito desanimador, porque as empresas precisam ter esse equilíbrio de economia e saúde. E essa que é a intenção nossa. A gente sabe que saúde é a coisa primordial, mas se a economia não tiver um equilíbrio, e se pensar somente na saúde, quando pós-pandemia... Pode concluir, Emerson. Falhou aí alguma coisa? Falhou um pouco aqui para mim. Então, é basicamente isso, né? Eu vejo que... Estão me escutando bem? Sim. Ok. Então, eu vejo que é isso. A gente tem que buscar o equilíbrio da economia com a saúde. A saúde é imperativa, ninguém discute. Mas, se nós viermos só a saúde, nós vamos ter problemas no pós-pandemia, porque não vai existir empresas para poder dar empregabilidade. Bom, a próxima pergunta também é para todos, e vamos seguir a mesma linha, o Guilherme responde primeiro. Como todos vocês disseram, todos os empresários estão ansiosos para poder mudar de onda. O Marcos Casarim já fez aí uma previsão, mas, enfim, pode também falar novamente sobre isso. Vocês têm alguma previsão de quando iremos avançar para a próxima etapa do programa Minas Consciente? Vocês têm alguma ideia? Guilherme. Oi, Renata. Então, o Casarim falou muito bem. A entrada de Juiz de Fora no Minas Consciente, eu acho que para todos nós das entidades de classe, nós reconhecemos que isso foi um erro. Por que um erro? Se nós analisarmos as 10 maiores cidades do estado de Minas Gerais, né, somente Juiz de Fora aderiu ao programa Minas Consciente. E nós não estamos aqui fazendo uma crítica ao programa. Ele pode ser um bom programa. O governador Zema foi um dos primeiros governadores do Brasil a apresentar um programa de retomada das atividades a nível estadual. Então, eu acho que ele serviu, sim, para poder nortear muitas cidades. Só que Juiz de Fora, como cidade polo, ela não poderia abrir mão de ter a possibilidade de decidir os rumos da cidade. Não é hora de dividirmos responsabilidades com o governo estadual. O fato de Juiz de Fora ter aderido ao programa Minas Consciente, ele abraça uma macro-região, onde o governo do estado começa a analisar, né, os números, não mais somente de Juiz de Fora, mas também das cidades do nosso entorno, que participam do Minas Consciente, e o Casarim, que tem participado do comitê da prefeitura nos representando, sabe muito bem que há 15 dias atrás, há 20 dias atrás, Juiz de Fora poderia ter saído da onda verde para a onda branca, mas não saiu porque municípios do nosso entorno tinham números que nos atrapalhavam. Então, o nosso posicionamento ele é de que a prefeitura saia do programa Minas Consciente, que o prefeito tome as rédeas da situação da cidade, porque nenhuma dessas 10 maiores cidades de Minas Gerais, é bom lembrar isso, estão há 104 dias funcionando somente com serviços essenciais. Então, aí fica uma pergunta, será que Juiz de Fora está no caminho certo? Guilherme, vou fazer uma observação. Você falou que cidades, né, ao entorno acabaram prejudicando, né, a Juiz de Fora a mudar de onda. Foi proposto uma possibilidade de reavaliar esse método, esse trecho de considerar Juiz de Fora e as cidades, essa macro-região? Ô, Renata. A onda, né, a mudança de onda na nossa cidade? Exatamente. Olha só, parece que Juiz de Fora tem conversado, o Casarim pode até falar melhor isso, mas parece que Juiz de Fora tem conversado com o governo estadual para ver se o governo olha a situação de Juiz de Fora de uma maneira diferente, tendo em vista, né, que Juiz de Fora como eu falei anteriormente, a única entre as 10 maiores cidades de Minas que aderiu ao programa. Então, parece que estão buscando isso junto ao governo do estado, mas o nosso entendimento, volto a dizer, Renata, é o seguinte, parece que a cidade de Ubá, vou só citar um exemplo aqui, a cidade de Ubá tinha entrado no Minas Consciente
e depois ela saiu. Saiu porque o prefeito percebeu que ele poderia conduzir o avanço da cidade de Ubá, independente da avaliação das cidades que estão ao seu entorno. Então, a nossa defesa é de que Juiz de Fora assuma esse protagonismo, assuma o poder público municipal, possa realmente deliberar, ter a autonomia para deliberar sobre a nossa situação, que eu confesso a você, eu tenho quase certeza que é uma das mais críticas do Estado, porque nós estamos há 104 dias sem trabalhar. Casarim. Renata, eu estou participando do comitê municipal. Então, os dados aqui, para se mudar de ondas, tem que estar abaixo de 78%. Por isso que não mudaremos tão cedo. Hoje estamos em torno de 86%. Só para quem, às vezes, só para quem estiver em casa, estiver assistindo, nós somos 14 macro-regiões do estado. E Juiz de Fora é polo de uma dessas 14. E dentro da região da macro Juiz de Fora, nós temos micro, como o Guilherme disse, Ubá, Muriaé, todas elas. Só que o que aconteceu para nós estarmos nessa situação de 104 dias? No princípio, poderia ter sido feito o quê? Não ter fechado. Hoje pode fechar as outras as cidades, mas eles estão fechados agora no final. Juiz de Fora fechou no primeiro dia. Se ele tivesse feito um planejamento, ter feito o quê? Ao invés de fechar no primeiro dia, ter fechado 15 dias, ou então arrumasse uma maneira de intercalar, que é o termo que eu estou até falando sempre, ter dado um oxigênio para que todo mundo ultrapassasse. E quando eu disse que nós não mudaríamos de onda, é porque eu recebo do comitê a quantidade que nós estamos. Nós estamos com 86% do nosso leito. Só que eu vou fazer uma pergunta. Antes da Covid, todo mundo sabe, se quisesse uma UTI, tinha que judicializar. Se quisesse internar, tinha que judicializar. Ficava 99%, 100%. Hoje, para mudar de onda, eles estão exigindo 25% de reserva, coisa que nunca houve antes. Quando que nós vamos conseguir, se a vida toda teve ocupada, nunca tinha vaga? Como que vamos, numa pandemia, reserva de 25% dos leitos? Nós não iremos alcançar esse número tão cedo, a menos que se faça uma coisa, aumente os números de leitos. Aí sim, só que vamos ocorrer em outro percurso. Não tem médicos suficientes, não tem respiradores suficientes, e, para piorar, também agora não estamos tendo os medicamentos, que são os anestésicos. Isso vai complicar cada vez mais. Se não temos médico, não temos enfermeiro, porque o enfermeiro trabalha no hospital da Unimed, trabalha no Monte Sinai, trabalha no Albert Sepp, trabalha na Santa Casa, eles já estão o tempo todo saturados. Como vamos atingir 25% para mudar de ondas? Só tem um jeito, aumentar o quê? Aumentar o leito. Só que hoje também não tem como aumentar o leito, porque não tem profissional, não tem medicamentos e não tem respiradores. Então, a situação é dramática. Eu estou fazendo um resumo por causa do tempo. A situação é dramática, muito dramática, mas nós nunca tivemos uma saúde 100% como estão querendo nesse momento. E quem está pagando, quem é a vítima de tudo, é o empresário do comércio. Não dizem nunca que a contaminação maior estão nas suas casas. Às vezes, sai para trabalhar, é contaminado e leva para o pai. Nós tivemos ali no Santa Helena, que foi contaminado lá com a morte de 7 idosos. Então, a culpa também não é do comércio. A culpa disso tudo é não estarmos preparados devidamente. E não digo até por falta de dinheiro, porque pelo que está noticiando aí na mídia, dinheiro está chegando. Agora, não tem como se preparar mais, que não temos os insumos necessários. É bem complexa a situação, né, Emerson?
É, mas eu vejo assim também, sabe? O programa Minas Consciente, eu não sei com quem elaborou, né? Eu acho que a ideia é interessante, mas houve alguns equívocos, né? Essa onda branca, por exemplo, já devia estar acoplada à verde há muito tempo, né? Mesmo porque a onda branca, para ter alguns exemplos, uma loja de móveis, né? Uma papelaria, uma loja de brinquedos, quando é que isso vai dar aglutinação de pessoas, não é? Uma banca de jornais. Então, quer dizer, eu acho que não se preservou isso, né? Quer dizer, eu acho que eles fizeram as ondas pensando que ia ser rápido a graduação, o início da gradual, mas não está sendo. É esse que é o problema. Então, eu creio que a onda branca, eu acho que o governo do estado já devia recomendar às prefeituras que entraram no Minas Consciente que a onda branca tinha que estar liberada, porque ela não dá aglutinação. E coloca em Juiz de Fora mais 4.000 empregos. É isso que é importante. Nós temos que pensar na empregabilidade também. Porque se a pessoa perde o emprego, ele fica em casa. Ou ele vai ficar na rua procurando emprego. Então é isso que nós temos que resolver. Nós temos que fazer esse equilíbrio, né? Tanto o Guilherme como o Casarim apresentaram muito bem o que está acontecendo. Mas eu acho que não está se prevendo o futuro. Você só está vivendo o presente, né? Então nós temos que ter essa responsabilidade de poder ajudar o comércio, tem essa responsabilidade. Aqui estão as 3 maiores entidades do comércio, para que a gente possa ajudar a prefeitura a conduzir essa fiscalização, né? Mas que a onda branca já esteja acoplada com a onda verde. Era isso. Bom, vamos falar agora de financiamentos. As linhas de crédito, como o Pronamp, por exemplo, na opinião de vocês, estão chegando na ponta? Ou seja, o dinheiro está caindo na conta do empresário? Guilherme, você pode ser o primeiro a responder, na sequência, o Casarim e o Emerson. Renata, então, com relação à questão dos financiamentos, o nosso entendimento é de que tudo isso demorou muito, né? O governo já anunciou há quase 2 meses atrás, queria fazer a linha de crédito para que os empresários, os micro e pequenos, pessoas optantes do Simples, com faturamento até 360 mil por ano, pudessem ter acesso, que realmente é uma fatia do empresariado que não tem um capital de giro, que não consegue se manter com as suas atividades interrompidas. Então, o nosso entendimento é de que isso tudo demorou muito a chegar. Mas agora, por incrível que pareça, essa semana eu mesmo recebi um telefonema da Caixa Econômica Federal dizendo que o programa do Pronamp já estava disponível, né, na agência. Outros bancos, como o Banco do Brasil e Itaú, ainda parece que vão aderir ao programa, mas ainda não tem a linha de crédito liberada. Então, eu penso que isso pode ser, sim, uma salvação. O governo ajudou na parte dos funcionários com o programa de redução e isenção, né? Suspensão e a redução. Isso foi muito válido, mas esse dinheiro de capital de giro, ele vai ajudar muito para que o desastre não seja maior do que está sendo, desde que o governo não imponha muitas dificuldades, né? Eu já recebi também informação da Caixa Econômica Federal, é bom para que os internautas que estão nos acompanhando possam saber se a empresa tiver um protesto, mesmo que esse protesto seja decorrente da pandemia, né, pós-pandemia, isso está sendo um empecilho, pelo menos na Caixa Econômica.
Minha tela travou. Oi. Bom, tivemos um problema aí com o Guilherme. Vamos então agora, Casarim, qual a sua opinião? A gente está falando, né, sobre os financiamentos. Ontem o secretário deu uma entrevista, né, numa live, ele falou que o BNDES, por exemplo, já bateu recorde de financiamento na história. O Pronamp continua emprestando, mas a 2%, mas parece que tem outras taxas também. Enfim, na sua opinião, esse financiamento está chegando na ponta, na caixa, né, no bolso, né, do empresário? Só acrescentando do Guilherme. Uhum. Na Caixa também tive contato, que eu tenho um bom relacionamento. A primeira onda, colocaram como onda lá também, só faz o financiamento até 360 mil. Eles não estão ainda fazendo financiamento acima de quem fatura 360 mil até 4 milhões e 800. Só estão fazendo para as microempresas. Uhum. E quem quiser esse dinheiro, com juro de 1,25 mais a Selic, que dá mais ou menos 3,5. O mais agravante, tem um seguro de 5% sobre o valor. Eles estão exigindo que se faça um seguro de 5%. Se você diluir o valor dos juros com o valor dos seguros, os juros vai lá para cima. Ao invés de 3,5 ao ano, deve passar para 5, 6. Então, estamos também lá no BDMG. CDL está fazendo com todos os seus associados, mandando para todo mundo, fazendo financiamento com BDMG. E, além disso, também deixamos uma consultoria para que a pessoa, antes que faça qualquer coisa, ela faça essa consultoria para saber se pode, se é rentável, se compensa. Até entendendo que no momento que nós estamos vivendo, se não tiver esse oxigênio, se não tiver essa ajuda, o empresário vai encontrar muito problema. Então, a Caixa como ela está fazendo? Até 360 mil. Passou de 360, só está pegando, anotando, fazendo o cadastro quando abrir a segunda onda. Por isso que está todo mundo reclamando da demora. Por esse detalhe. Só até 360 e com 5% do valor do seguro. São muitos critérios que não atendem, né, a todos os empresários. Guilherme, você quer... Renata, só para justificar aqui que eu tive uma pane, o notebook acabou a bateria aqui, você vê que esse tempo de Covid a coisa não está fácil, né? E aí, no meio da minha fala, acabou sendo interrompido aí. Então, só para poder concluir, eu peguei um pouquinho do final aí do Casarim, até para poder passar para o Emerson. Realmente o valor da TAC, Casarim, está muito elevado. A Caixa, inclusive, fez uma suspensão agora do Pronamp. Eu acho que para ajustar algumas coisas, e a gente entende até que pode ser alguma coisa com relação à questão desse valor da TAC, né, do seguro, e já liberaram para empresas com faturamento, Casarim, acima de 360 mil anuais. Estava primeiro entre as empresas de 360 mil, mas agora já estão contemplando até 4 milhões e 800 anuais. Só para poder finalizar com essas informações. Emerson. Eu queria até complementar uma coisa, né, que é interessante sobre esse assunto. O Sindicomércio, ele é correspondente bancário do BDMG. Né? Eu recebi aqui agora há pouco, de fato, que até o Guilherme colocou do BDMG, que, de fato, semana que vem, né, nós já teremos taxas com o BDMG. Me parece que Casarim também ligado também a BDMG, como correspondente bancário. Eu acho que as empresas já podem entrar em contato com o Sindicomércio, CDL, não sei se a Associação Comercial tem também, para já ver essa situação de mais de 360 mil de faturamento, para ver essas taxas. Porque se procurar hoje um banco particular,
praticamente o decreto da falência, né? Porque eles estão cobrando juros muito altos. E com essa questão aí que o Casarim colocou, né, o capital, olha, desculpa, ele colocou que as empresas precisam ter esse capital urgente para poder saldar alguns compromissos, né? Porque você imagina uma empresa 104 dias fechadas, né? Isso é quase inimaginável, né? E infelizmente, a suspensão já foi dada, né? O Sindicomércio fez uma obrigação dele essa, fez um aditivo na CCT com o Sindicato dos Empregados do Comércio, né, sobre suspensão, redução, né, férias coletivas, mas isso tudo o empresário já deu, né? E agora em julho a conta vai chegar. É esse que é o problema. Então nós temos que ver que na semana que vem essa situação já, né, que o comitê estadual veja esta possibilidade. A onda branca tem que estar acoplada com a onda verde, não há porquê a onda branca ela está como um grau de risco. Ele não chega a ser um grau de risco leve, né? Isso foi um maior equívoco do Minas Consciente. Bom, vamos falar agora, Casarim, você até mencionou aí, né, que você faz parte do Comitê Municipal representando, né, o G12, você e o doutor Célio. Bom, você já adiantou algumas coisas para a gente, mas com relação ao planejamento, já existe um planejamento para a retomada do comércio? Eu gostaria depois, né, da resposta do Guilherme e também na sequência do Emerson sobre isso. Renata, não ouvi nada, deu um pane geral seu aí. Vou repetir de novo. Durante a entrevista, né, você comentou que faz parte, né, um dos representantes do Comitê Municipal, representando o G12, você e o doutor Célio. Então, eu gostaria de saber se há um planejamento para a retomada do comércio. A data, a gente já está bem claro que não tem, né, uma data definida, mas há um planejamento, pelo menos, para quando essa retomada do comércio acontecer? Eu disse, Renata, se não tiver leitos menos de 78% ocupados, não tem jeito. Só tem o planejamento quando chegar nesse número, 78%, mais ou menos 20% a 25% de leitos disponíveis. Fora isso, não se discute. Da agora para frente, as atitudes têm que ser tomadas, eu estou dizendo sempre, pense sempre em 90 dias para frente, não precisa pensar para trás, porque nós nem começamos o pico. A tendência agora é só aumentar. Se tivéssemos feito... O pico seria agora, né? Entre 10 e 15 de julho. Mesmo assim, pode ser que o pico não aconteça nesse período. Ele era para ser em abril, era para ser em maio, passou para junho, agora passou para julho. E do jeito que está, não tem como fazer planejamento. Quem quiser fazer um planejamento já pensa 90 dias para frente, porque antes disso é lamentável ter que dizer, nem se discute nada no Minas Consciente enquanto não tiver esses leitos. Só que da agora para frente que está aumentando a contaminação, da agora para frente que está aumentando tudo. Como que vai alcançar? Pelo contrário, aqui, há uns 10 dias atrás, a cidade toda falou em lockdown. Por quê? Porque chegou a 89%, 88%, 89%. E quando chega a 90%, aí sim, se já tiver avançado em alguma onda, tem que retroagir. Temos 14 dias com mais 7 para o decreto, mas para retroagir são 7 dias. Não adianta. O Minas Consciente, vou deixar bem claro, o planejamento dele é de acordo com a saúde. Saúde de quê? Leitos disponíveis. E numa pandemia, que Juiz de Fora, nós, por ser macro, por fazermos ser a maior da região, nós aumentamos aqui de 108 leitos para 160. É muito pouco a quantidade que foi preparado. Deveria ter sido preparado no início, que ainda existiam trabalhadores, teria, já disse antes, mão de obra, hoje não tem. E já estamos recebendo cartas que os medicamentos também sumirão.
E eu verifiquei, realmente está acontecendo isso. Esses para entubar, que são o anestésico, que precisa tudo, isso a gente não domina bem. Barbacena, recentemente, passou até uma matéria no Fantástico, falando que lá a situação era crítica, já faltava muitos remédios. Não tem. A única coisa que está aumentando, você sabe o que é? A venda de clonazepam, de fluoxetina, que são remédios para o sono, Zolpidem. Para quem não sabe quem que é clonazepam, é o Rivotril. Está aumentando muito a venda. E a fluoxetina é antidepressivo. E tentativa de suicídios, separações, o lado social que está aumentando muito. Ô, Casarim, deixa eu fazer só uma pergunta, atrapalhando até um pouquinho o esquema aí que o Guilherme vai falar, mas eu tenho uma pergunta, que você representa o G12 nesse comitê lá junto com o doutor Célio. Qual é a chance da prefeitura a fazer mais leitos, né? Mesmo porque veio uma verba aí muito grande aí para a prefeitura. Qual é a chance de termos mais leitos para cair para 70 e poucos %? Alugar dos hospitais particulares? Como fazer? Também não tem jeito. Eu procurei, que eu estou vivendo o comitê 24 horas. Estou o tempo todo procurando informação, que às vezes poderíamos alugar leitos da iniciativa privada. Só que que depende da mão de obra, depende da equipe. Eles precisam receber treinamentos. E eles não têm essa mão de obra. A prefeitura mesmo também tentou contratar 50, só apareceram 1. Isso foi dito no comitê. E eu procurei ver iniciativa privada, realmente não tem. A solução que me falaram, esse lado eu não entendo, o lado técnico. Por exemplo, Manaus, no Amazonas, já passou o pico. Contratar médicos de lá, trazer enfermeiros para aqui. Isso que me falaram na iniciativa privada. Você vê o grau que nós estamos entrando agora. Isso deveria ter sido feito há 60 dias atrás, 90 dias atrás, quando começou todo o problema. Agora não temos mais mão de obra, respiradores, e quando encontra é com 1000% de aumento. Ô, Casarim, eu já disse para você algumas vezes, e o Emerson também já presenciou isso, para mim, você é um herói por estar participando desse comitê desde o início, representando a classe produtiva. Você até então, até poucos dias atrás, antes do Célio, presidente do Hospital Albert Sabin, entrar lá junto com você era o único representante da classe produtiva no comitê. E eu digo herói porque, no nosso entendimento, o comitê não consegue deliberar. E era formado, na sua grande maioria, por pessoas bem intencionadas, pessoas que querem o bem de Juiz de Fora, mas a classe produtiva com muito pouco representante, com muito pouca voz, e é por isso que nós estamos na situação de 104 dias fechados. Você falou do aumento do contágio. É claro que teve aumento de contágio, é claro, é óbvio que nós teremos aumento da ocupação dos leitos, porque as pessoas estão nas ruas. O isolamento hoje em Juiz de Fora é o isolamento da atividade comercial. Você anda na Rua Alfred, na Batista, na Marechal, na Getúlio Vargas, as ruas estão cheias. Agora, por quê? Porque as pessoas não estão obedecendo o decreto? Porque as pessoas não estão obedecendo a prefeitura, a orientação do poder público? É um pouco disso, sim. Porque a orientação da prefeitura é de que as pessoas fiquem em casa. Mas eu vou dizer para vocês, ninguém vai ficar em casa por tempo indeterminado se não tem uma luz no fim do túnel, se a prefeitura não consegue, nesse momento, liderar a cidade, liderar as pessoas. É preciso de ter um planejamento. Você, para poder pedir alguém para ficar em casa, isso tem que ter um limite, tem que ter uma data. A prefeitura lá atrás, Casarim, ela teve a oportunidade, sim, de abrir o comércio da cidade. Nós tínhamos números que nos dava essa condição, assim como o Betim abriu, assim como o governador Valadares abriu, assim como o Berlândia abriu, assim como Montes Claros, assim como Viçosa, Divinópolis. Eu posso ficar aqui a tarde inteira falando de N cidades que abriram, flexibilizaram e depois tiveram que fechar. No nosso entendimento, como nós não temos vacina,
como nós não temos um remédio que impede hoje a pessoa de chegar à UTI, nós vamos ter que conviver com esse contágio nos próximos meses. E aí, a hora que você abre o comércio e coloca pessoas para as ruas, você tem um aumento do contágio. Então, essa flexibilização e fechamento, essa abertura e fechamento, esse efeito sanfona, eu acho que nós vamos ter que conviver com ele. E ele é muito saudável, na minha opinião, quando você consegue ficar 30 dias funcionando, todas as atividades, com critérios, com protocolos, cumprindo as regras, e você fecha 10 dias. Torna a abrir mais 25, fecha mais 12. E a Prefeitura de Juiz de Fora, olha que cenário apocalíptico que o Casarim acabou de colocar para todos os internautas que estão nos acompanhando. Nós estamos há 104 dias fechado, Emerson, e o Casarim acaba de dizer, não tem nenhuma previsão, não tem nenhum planejamento de reabertura de data, de possibilidades. Será que o poder público de Juiz de Fora pensa que a classe produtiva consegue ficar fechada? Mas quanto tempo? Eu vou deixar essa resposta para você, Emerson. Você tem essa resposta aí, mas quanto tempo que a classe produtiva aguenta ficar fechada? Olha, eu acho que a classe produtiva nem mais 30 dias. Aliás, já fecharam muitos, infelizmente, né? Eu acho que o parâmetro hoje, eu acho que a gente já está chegando na hora das declarações finais, então eu gostaria de começar. Então, Renata, vou mudar um pouquinho a ordem e falar o seguinte: a nossa grande preocupação, né, eu acho que das três entidades, é que são mais de 10 mil empresários do comércio, do varejo, do atacado. A responsabilidade dessas três entidades é muito grande, são mais de 40 mil trabalhadores que o empresário do comércio, a maioria pequeno, conhece seu funcionário, conhece a família dele, e é muito duro para o empresário, não é, ver essa situação toda ocorrer e, às vezes, ter que demitir um grande funcionário. Isso, talvez, esse programa, como eu já disse, né, pode ser interessante, mas ele ele tem muitos enganos. Já perdemos mais de 4 mil trabalhadores do comércio, né, de março para cá, e a gente não pode perder mais. A verdade é essa, a gente não pode perder mais trabalhadores, né? Nós temos que ter esse equilíbrio, como no início eu falei, e eu espero que essa live possa ir aquém, né, para que possa verificar essas possibilidades, nós irmos mais rápido, com responsabilidade. Eu espero que o Casarim esteja um pouco enganado, porque pelo esse cenário apocalíptico, como bem o amigo Guilherme falou, é meio desanimador, ou seja, nós vamos ter realmente os 2 milhões de desempregados em Minas Gerais em dezembro. Então é isso, olha, obrigado aí pela presença do Guilherme, do Casarim, eles vão falar agora, Renata, muito obrigado também mais uma vez, né, e tamo junto. Ô Emerson, tá tão boa a conversa, vamos ficar mais uns 40 minutos aqui, não pode não? Guilherme, eu gostaria muito de falar para você. Desde o princípio, nós estamos conversando sempre, e você sabe que essa era a minha opinião. Quando eu falei, precisamos de um oxigênio, a minha proposta era exatamente dessa, abrisse tantos dias, mas com diálogo, chamasse cada setor e conversasse, o que vocês estão precisando. Então, vocês vão funcionar 15 dias, fecha-se 10, vamos ver como é que está evoluindo. Sempre fui dessa maneira. As cidades do entorno aqui pode fechar até em lockdown agora, porque eles ficaram abertos até poucos dias, e só mais uma... Recentemente. Só mais uma... Nós temos hoje mais de 20% dos leitos de Juiz de Fora são ocupados com cidades do entorno. Isso, mas quando pensamos em Juiz de Fora... Né? Tem gente vindo do Rio de Janeiro. Mas quando nós pensamos em Juiz de Fora, até entendo, nós temos que pensar no entorno. Nós não podemos pensar só em Juiz de Fora. São todos seres humanos e lá não tem leitos, tem que socorrer aqui mesmo. Nós somos polos da educação, da saúde, então nós temos que assumir esse papel. Mas a minha opinião,
desde o princípio, é que o Guilherme acabou de falar. Agora, gostaria de deixar só um recado. Os empresários que já aguentaram 105 dias, procure melhorar a autoestima. Sei que é difícil. Procure entender, não tome atitude precipitada, porque aperto e dificuldade serão de todos nós. Até aquele que está com a economia, não está com problema financeiro na empresa, ele também está imbuído, porque ele também será afetado. Então, empresário, não tome uma atitude de qualquer maneira, converse com o contador, converse com uma consultoria, procure ver, porque às vezes você toma uma atitude precipitada, vai sofrer as suas consequências durante muito tempo, e você já trabalhou 10 anos, 20. Então, não vamos tomar uma atitude. É muito difícil a situação que nós estamos passando. Que ele tenha calma, reflexão, que o problema também não é só dele, não. O problema é de todos nós, que estamos todos nós na mesma navegação. E tanto CDL, Sindicomércio, Associação e todas as entidades de Juiz de Fora estão trabalhando muito, só que o empecilho está sendo muito maior. Nós estamos tentando resolver para todos, estamos buscando voz em todos os aspectos, em todos os lugares, e que não está sendo fácil. Gostaria muito de dar notícia boa, mas, infelizmente, a situação é essa. Se tiver que tomar uma atitude, do jeito que está o protocolo Minas Consciente, já pense em 90 dias, porque antes não adianta com Minas Consciente, não muda. O protocolo ele é cego e fixo, então não tem diálogo com ele. Guilherme, suas considerações. Bom, quando o Casarim comentou sobre a questão, né, do número de leitos, nós tivemos cidades, para falar mais especificamente, uma cidade que eu tomei conhecimento aqui em Minas Gerais, cidade em torno de 100 mil habitantes, que conseguiu, no início, fazer um levantamento junto à iniciativa privada e arrecadou quase 3 milhões de reais, e com isso conseguiu melhorar muito o seu sistema de saúde, e nós entendemos que a prefeitura poderia ter feito um trabalho junto à iniciativa privada de Juiz de Fora. Nós temos aqui grandes empresários, grandes empreendedores, pessoas que são solidárias, que são generosas, e nós teríamos melhorado em muito, né, o nosso sistema de saúde para que a gente pudesse estar numa posição um pouco mais confortável para fazer a reabertura, né, das nossas atividades. Mas como o Casarim bem falou, para a gente não ficar falando aqui só de coisa ruim, e o cenário, através do poder público, ele não é animador, eu vou dar uma notícia aqui que pode ser uma solução para a cidade de Juiz de Fora, a gente torce, né, para que seja. A Coreia do Sul, ela é o país que mais bem conseguiu enfrentar essa pandemia no mundo, e ela conseguiu fazer esse trabalho através de uma testagem em massa, onde ela ia identificando, né, as pessoas que estavam com o vírus, e aí ia fazendo um monitoramento da sua família, das pessoas em que ela teve contato, e aí ia isolando para que esse contágio não se replicasse. Através do nosso grande amigo meu, do Casarim, do Emerson, o jornalista Sérgio Bara, o Sérgio se empenhou muito nesse protocolo, conseguiu unir o governo do Estado, conseguiu trazer a Prefeitura de Juiz de Fora para dentro do projeto. É um projeto que já se iniciou, temos um aplicativo aí chamado Dados do Bem, tem muitos empresários aportando recursos nesse projeto, ele é chamado Protocolo JF, e a expectativa é de que a iniciativa privada possa aportar algo em torno de 4 milhões de reais para que a gente possa fazer uma testagem em massa e, segundo o Sérgio, segundo as pessoas da Rede DOR, tem muita gente grande junto nesse projeto, que tudo dando certo, em 20, 30 dias nós podemos ter um resultado impressionante no número de infectados na cidade de Juiz de Fora e, com isso, permitir a reabertura das atividades. Então, mais uma vez, Emerson, Casarim, a iniciativa privada tomando frente, a iniciativa privada, né, tentando solucionar problema que, na verdade, é do poder público. Mas nós estamos juntos nessa. Muito obrigado pelo convite, Emerson. Obrigado por estar aqui com você, Casarim, Renata.
Parabéns aí pela condução. Obrigada. Completando, então, o que o Guilherme falou, olha, vou passar para vocês a rede social, protocolo.jf, o site é protocolojf.com.br, iniciativa bem legal, quero agradecer a participação de todos, e esse é o objetivo da TV Conexão, esse é o objetivo desse projeto, trocar ideias, levar informação para você, empresário, que também pode participar através do chat, quando estiver rolando a live, ou então mandar o comentário, né, tanto na nossa página no Facebook, quanto no canal no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta aí o vídeo e siga a nossa página no Facebook. Um abraço a todos e até a próxima live.